A Bíblia é repleta de personagens que moldaram a história da humanidade, mas poucos são tão fundamentais e, ao mesmo tempo, tão envoltos em um silêncio profundo quanto José de Nazaré. Ele é o protagonista silencioso de uma trama sagrada que alterou o curso do mundo de maneira irreversível. Se você abrir os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João, encontrará diálogos detalhados de Maria, dos apóstolos e, logicamente, de Jesus Cristo. No entanto, em nenhuma das páginas desses textos sagrados existe uma única palavra registrada que tenha sido proferida por José. Ele é o homem da ação absoluta, não do discurso público. Como o guardião do Redentor, sua presença é sentida através de sua proteção constante e de seu suor braçal, mas sua voz permanece um mistério absoluto para a posteridade. E imagine caminhar pelas ruas empoeiradas da Galiléia no século I. Ali, entre o barulho das ferramentas e o cheiro de madeira cortada, vive um homem cuja importância para a fé é monumental, mas cuja biografia é marcada por lacunas intrigantes. José não é apenas um figurante no ciclo do Natal. Ele é o escudo que protegeu a Sagrada Família da fúria assassina de Herodes, o guia resiliente na perigosa fuga para o Egito e o mestre que ensinou a Jesus o ofício manual. Contudo, essa figura central desaparece das crônicas bíblicas de forma súbita e quase mística. A última vez que vemos José nas Escrituras é em um momento de profunda angústia familiar. Jesus tinha 12 anos e a família estava em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Após o tenso reencontro no templo, onde o jovem Jesus discutia com os doutores da lei, as cortinas da história se fecham definitivamente para seu pai terreno. Quando Jesus emerge 18 anos depois para iniciar seu ministério público aos 30 anos, José simplesmente não está mais lá. A importância teológica de José é vasta e estrutural. Ele funciona como o elo genealógico indispensável para conectar Jesus à linhagem real do rei Davi, cumprindo as antigas profecias messiânicas que exigiam que o Salvador fosse um herdeiro legítimo do trono de Israel. No entanto, ele não era um nobre de posses. Ele era um tecton. Esta palavra grega, frequentemente traduzida de forma simplificada como carpinteiro, descreve, na verdade, um artesão multifuncional que trabalhava com materiais pesados e brutos, como madeira e pedra. Era uma existência de esforço físico constante e exaustivo sob o sol escaldante da Judéia, e exigindo uma resistência física formidável. Esse estilo de vida árduo e humilde moldou diretamente o ambiente doméstico em que Jesus cresceu, aprendendo desde cedo o valor sagrado do trabalho e do dever cotidiano. A ausência de José cria um contraste narrativo intrigante com a trajetória de Maria. Enquanto ela permanece presente em momentos cruciais, desde as bodas de Caná até o pé da cruz e a ressurreição, o homem encarregado de proteger o Messias em seus anos mais vulneráveis simplesmente desaparece sem uma explicação direta ou um adeus registrado nos textos canônicos. Por que os evangelistas escolheram não relatar o destino final do pai terreno de Jesus? Esse desaparecimento gera um enigma que atravessa milênios e desafia historiadores e teólogos. E o que teria acontecido entre a infância de Jesus e o momento em que o Cristo inicia sua pregação? Teria ele sucumbido ao desgaste de um trabalho pesado ou a alguma enfermidade comum daquela época? As limitações da mortalidade humana no primeiro século podem ser a explicação pragmática, mas as implicações teológicas desse silêncio são profundas e simbólicas. Se ele era o protetor escolhido por Deus, por que não testemunhou os milagres públicos? Por que não estava presente no Sermão da Montanha para ouvir as palavras de seu filho? O mistério sobre o fim da vida de José nos convida a uma investigação histórica sem precedentes. O homem que carregou o Salvador nos braços viu a promessa divina se cumprir,
ou sua jornada terminou no anonimato de um túmulo em Nazaré, muito antes de Jesus realizar seu primeiro sinal milagroso diante do povo. E a transição entre a infância de Jesus e sua vida pública é onde o véu sobre José se torna mais espesso. O que aconteceu naqueles anos que removeram o patriarca do cenário bíblico? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Investigar o destino de José é compreender a humanidade de Jesus e a realidade da vida na Judéia ocupada por Roma. Onde termina o papel do Pai terreno para que comece a missão divina do Filho de Deus? Esta é a pergunta central que nos guiará enquanto desvendamos as evidências sobre o desaparecimento do carpinteiro de Nazaré. Para compreender o vácuo deixado por José, é necessário olhar além dos 4 evangelhos canônicos e explorar as tradições que tentaram preencher esse silêncio secular. Uma das teorias mais difundidas, especialmente nas tradições cristãs orientais, provém de textos apócrifos como o Proto-Evangelho de Tiago. Segundo essa narrativa, José não era o jovem vigoroso que muitas vezes vemos na arte renascentista ocidental, mas sim um homem de idade avançada, possivelmente um viúvo com filhos de um casamento anterior, quando aceitou Maria sob sua proteção. Sob essa ótica, o desaparecimento de José não seria um mistério, mas uma consequência natural da biologia. Ele teria falecido de velhice muito antes de Jesus transformar a água em vinho. Essa visão de um José ancião servia para reforçar a doutrina da virgindade perpétua de Maria, apresentando-o mais como um guardião do que como um marido no sentido biológico convencional. Contudo, a tradição ocidental muitas vezes nos apresenta um retrato contrastante. Nela, José é visto como um homem jovem, forte e capaz de suportar as agruras de uma jornada extenuante até o Egito para escapar da tirania de Herodes. Se aceitarmos essa imagem de vigor, o silêncio torna-se intrigante. Por que um homem em sua plenitude física desapareceria sem deixar rastros? A resposta pode residir nas duras estatísticas da Judéia do século I. Sob o domínio romano, a expectativa de vida era drasticamente reduzida. A combinação de trabalho braçal exaustivo como tecton, dietas muitas vezes limitadas e a total ausência de medicina moderna tornava a sobrevivência além dos 50 anos um feito considerável. O esforço repetitivo de carregar pedras e moldar vigas pesadas cobrava um preço alto do corpo humano. José, vivendo em um ambiente de subsistência, pode ter sucumbido a uma das muitas enfermidades ou acidentes de trabalho que eram comuns na época, deixando Maria viúva e Jesus como o arrimo familiar. A evidência textual mais forte de que José já não estava entre os vivos quando Jesus iniciou seu ministério público encontra-se nas bodas de Caná. Neste evento marcante, que assinala o primeiro milagre de Jesus, Maria é mencionada como uma convidada de honra, que exerce uma influência direta sobre as ações de seu filho. O texto de João relata até a presença de Maria, de Jesus e de seus discípulos, mas o nome de José é omitido de forma gritante. Na cultura judaica da época, um casamento era um evento social de extrema importância, onde a hierarquia familiar era rigidamente respeitada. Se José estivesse vivo, o protocolo social e os costumes da Galileia exigiriam que ele, como patriarca da família, ocupasse um lugar de destaque e fosse mencionado ou consultado. Da sua ausência em Caná é um silêncio ensurdecedor que aponta para uma realidade inevitável. O carpinteiro já havia partido deste mundo. O golpe final na incerteza ocorre no momento mais sombrio da narrativa bíblica, a crucificação. Enquanto Jesus pendia na cruz, em meio ao sofrimento extremo, ele olhou para sua mãe e para o discípulo amado, João. Em um gesto de profunda humanidade e responsabilidade filial, Jesus confiou Maria aos cuidados de João, dizendo: "Mulher,
eis aí o teu filho, e a João, eis aí a tua mãe. De acordo com os costumes sociais do século I, essa transferência de responsabilidade seria desnecessária e até mesmo uma ofensa pública se José ainda estivesse vivo. Se o marido de Maria estivesse presente, o dever de cuidar dela permaneceria com ele ou com os parentes próximos. O fato de Jesus precisar garantir um lar para sua mãe na hora de sua morte confirma juridicamente que Maria estava sozinha. Existe também uma dimensão teológica poderosa para esse recuo de José. Na economia da salvação, José desempenha o papel do pai de transição. Ele foi o instrutor, o protetor e o modelo de justiça para o menino Jesus. Mas sua presença física precisava diminuir para que a identidade de Jesus como o Filho do Pai Celestial pudesse brilhar plenamente. José, fiel até o fim de sua jornada terrena, partiu silenciosamente. Para além das páginas canônicas, o imaginário cristão floresceu em textos como A História de José, O Carpinteiro, uma obra do século IV que nos oferece um vislumbre tocante dos momentos derradeiros deste homem justo. Nessas páginas, encontramos um relato que descreve a agonia e o repouso final de José com uma sensibilidade quase poética. Jesus, já consciente de sua divindade, é retratado sentado à cabeceira de seu pai terreno, segurando-lhe a mão e confortando-o enquanto a vida se esvai. Maria, fiel companheira de décadas de trabalho e mistério, está presente, fechando o ciclo de uma família que, embora sagrada, enfrentou as dores mais humanas da existência. Essa imagem de José morrendo nos braços de Jesus e Maria é o que fundamentou sua posição como o padroeiro da boa morte na tradição cristã. Ele representa o ideal de uma partida em paz, rodeado por aqueles que amamos e na presença direta do divino, um consolo para gerações de fiéis que enfrentam o medo do inevitável. E a ausência de José na fase adulta de Jesus não deve ser vista apenas como uma fatalidade biológica, mas como um elemento crucial no amadurecimento humano do Messias. Imagine o impacto de perder a figura que lhe ensinou o ofício da madeira, que lhe mostrou como manusear o formão, o esquadro e a plaina, e que o protegeu sob o sol escaldante da Galileia. O luto de Jesus por José foi, provavelmente, sua primeira grande experiência com o sofrimento humano e a perda definitiva. Essa dor pessoal teria moldado sua empatia profunda por outras viúvas e órfãos que ele encontraria em seu ministério, como a viúva de Naim ou os desamparados de Jerusalém. Ao carregar o fardo de ser o novo arrimo de família em Nazaré, Jesus viveu plenamente a condição de trabalhador comum, conhecendo o suor, a fadiga física e a responsabilidade de prover o sustento de sua mãe. Esse período de anonimato e trabalho árduo, após a partida de José, foi o cadinho onde sua humanidade foi testada e fortalecida antes do batismo no Jordão. José permanece através dos séculos como o grande símbolo daqueles que operam nos bastidores da história humana. Ele não realizou milagres públicos, não proferiu sermões para multidões e não teve sequer uma frase gravada em pergaminhos. Mas seu silêncio é uma das formas mais poderosas de eloquência espiritual. Sua missão era proteger a luz até que ela estivesse pronta para brilhar por conta própria. Para o espectador moderno, que muitas vezes vive em uma era de busca incessante por reconhecimento e visibilidade digital, a figura de José é um lembrete vital do valor do dever silencioso e da proteção invisível. Ele personifica o herói que sacrifica seu próprio ego pelo bem de algo maior, encontrando satisfação não nos aplausos, mas na consciência tranquila de uma missão cumprida com absoluta integridade. Ele é o elo necessário entre as promessas do passado de Davi e a realidade do reino que Jesus viria a anunciar. Portanto, o desaparecimento de José dos relatos bíblicos não é um erro de edição ou um esquecimento dos evangelistas, mas uma transição simbólica e teológica necessária. Assim como o precursor, João Batista,
Diria mais tarde: era necessário que o humano diminuísse para que o divino crescesse. No momento em que o Cristo sai das águas do Jordão e ouve a voz dos céus declarando que ele é o Filho amado, a figura do Pai terreno, tendo cumprido seu papel com perfeição, recua para a eternidade. José de Nazaré nos ensina que o legado de uma pessoa não é medido pelo que ela diz, mas pelo que ela protege e prepara para o futuro. Sua vida foi o alicerce oculto sobre o qual a redenção foi construída, e sua morte silenciosa foi o último ato de um guardião fiel. E você, acredita que o fato de José ter desaparecido torna a história de Jesus mais próxima da nossa própria realidade humana? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuarmos explorando os mistérios históricos que moldaram o nosso mundo.